Vamos lá, pessoal. Quero apresentar para vocês o Genesis Labs. É o nosso mais novo recurso para membros da comunidade do Crypto ICO. Através dele, vocês terão oportunidade de ter análises em segundos, análises com técnica, com fundamento, com informações que você vai ter a oportunidade de ter precisões onde você não vai ter analisando por si só. Grande parte das informações que o Genesis busca é através de API, junto com leitura gráfica. Vocês vão entender ao longo do vídeo. E não tem nenhuma ferramenta, pelo menos desconheço no Brasil, que possa fazer nem perto do que o Genesis faz. E vocês vão entender ao longo do vídeo. Obviamente, quem é membro já teve a oportunidade de receber algumas análises nossas nas últimas 2 semanas, já tem uma noção do potencial do Genesis, principalmente aqueles que tiveram a oportunidade de testá-lo também nos últimos 45 dias aproximadamente, quase 2 meses aí. Essa é a página inicial que vocês terão acesso todos os dias. Cada vez que vocês forem acessar o Genesis, essa será a página na qual vocês terão acesso. Aqui nós temos algumas informações do Genesis, a próxima fronteira da análise cripto, tecnologia avançada, inteligência artificial e indicadores profissionais integrados em um ecossistema educacional projetado para o investidor moderno. Aqui nós temos o Conheça o Genesis, várias informações acerca do software que nós criamos. Nós temos lá no canto superior direito o roteiro do Genesis, algo que gostaria que vocês acompanhassem, até porque vocês estão pagando por essa ferramenta e nada mais justo que vocês acompanhem ela para saber a evolução, as integrações que nós faremos no futuro, que sem sombra de dúvida elas acontecerão. Um dos motivos pelo qual nós cobramos crédito é justamente esse também. O Genesis precisa se tornar sustentável. E a ideia desse crédito é usar, pelo menos da minha parte, todo esse capital para que a gente possa aprimorar cada vez mais o Genesis e tornar ele uma ferramenta ainda mais precisa, mais refinada, com menos latência, aumentar o tempo de resposta para que vocês consigam ser mais assertivos e, consequentemente, ambos os lados acabam sendo beneficiados, beleza? Então nós temos, ao longo de 2026, alguns desafios que eu considero importantes para que o Genesis continue cada vez mais evoluindo. Bom, aqui nós temos algumas informações desses cards, análise multidimensional. Visualize fluxo de dados, ordens institucionais e padrões on-chain em uma única interface profissional, inteligência aplicada e IA treinada para identificar confluências técnicas e traduzir dados complexos em insights educacionais. Autonomia do trader. Aqui nós deixamos claro, né? Não buscamos substituir somente, mas fornecer as ferramentas para que você domine o próprio caminho. Tem um encarte aqui que ele vai passando, onde ele coloca várias informações que eu sugiro que vocês leiam também. E na parte de baixo nós temos o acesso ao Genesis. Aqui você vai colocar o seu login, como estou fazendo, e-mail e senha. Show. Pronto. Aqui você vai ler os termos e condições. Sugiro muito que leiam. O Genesis não é uso comercial, ele é uso individual por CPF, também não pode ser compartilhado. Isso se for descoberto pela nossa equipe, seja, eu tenho uma comunidade cripto e eu vou usar o Genesis para mandar sinal para a comunidade. Você pode até fazer. Se nós descobrirmos, você vai ser processado e nós vamos bani-lo da comunidade e bani-lo do Genesis também. Então, é uma ferramenta CPF. Cada um vai usar. Eu não posso também compartilhar, porque se você compartilhar e nós descobrirmos, você também vai ser banido. E não importa se você comprou $1.000 de crédito e está lá. Você vai ser banido. Então, aqui você vai ler os termos e condições, vai entrar. Aqui você vai ler outras informações que considera importante também. Você vai lendo e vai aceitando, ou não, né? Porém, se não aceitar, não tem acesso. E acessar terminal. Essa é a plataforma do Genesis que vocês acessarão daqui para frente no mínimo nos próximos 2 meses. Aqui, na primeira, já pré-programada, nós temos o próprio Genesis, ou seja, aqui vem todas as informações acerca do mercado. Nós temos aqui o índice de medo e ganância, na qual ele é atualizado full time. Aqui nós temos, nesse momento, integração com 3 corretoras. Integração para trazer dados, tá? Binance, Bybit e BitGet. Então, posteriormente, de acordo com o nosso roteiro, a gente vai ter novas integrações de outras corretoras. Você pode usar o Genesis para analisar
pares de outras corretoras? Pode, mas eu não me responsabilizo por uma análise na qual ele não vai ter abertura total para puxar todos os dados da corretora que você está analisando. Bom, aqui nós temos a corretora que você pode selecionar, essas 3 que eu acabei de mencionar. O par de negociação, ele puxa todos os pares de acordo com a corretora que você selecionou, o time frame, ou seja, o tempo gráfico, a alavancagem, a margem e a meta que você tem. Essa questão da meta, provavelmente nós vamos tirar depois, vamos deixar desabilitado, porque nós precisamos concluir algumas etapas para que isso funcione da maneira que nós gostaríamos, para que gere histórico. Porque inicialmente nós colocamos isso apenas para controle pessoal, para o backtest. Mas a ideia é que vocês alimentem isso posteriormente, talvez via API ou talvez manual, para que a gente possa usar esses dados e beneficiar aqueles que estão tendo um resultado melhor ou que estão comprando mais créditos, enfim. Mas isso é para uma outra questão. Aqui, gráfico upload. Você pode arrastar ou clicar e fazer o upload do gráfico. Aqui na parte de baixo nós temos pressão do livro de oferta. Perceba que você aponta o mouse em cima, ele já explica para você o que significa isso, inclusive não só o que significa, né? O que está representando naquele momento. Aqui nós temos o Premium Index, gosto muito desse indicador. Ele mesmo já fala, ó, alta sólida impulsionada por compras spot, ou seja, nós temos uma alta motivada por compra de fato. Ou seja, é lá no mercado spot que está sendo impulsionado. E aí, por que eu gosto muito disso? Porque quando você tem uma alta spot impulsionada impulsionada pelo spot, e ao mesmo tempo você observa uma quantidade significativa de short, isso pode gerar um short squeeze, ou seja, ele vai fechando, forçando essas posições, e essas posições têm que comprar, na teoria, o ativo, e isso acelera a alta. Como eu já falei inúmeras vezes, quem determina a direção é o spot. A intensidade dessa direção normalmente é o mercado futuros através dessas zonas de liquidez. Então, basicamente, você não precisa configurar nada aqui. Basta você fazer o upload do gráfico, que ele já traz toda a configuração que você precisa. Feito isso, aí você clica em analisar, ele vai fazer análise. Vamos simular uma análise depois real para que vocês entendam o que estou falando. Aqui tem notícias em tempo real, é em inglês. As notícias são em inglês, mas eu já deixei em inglês justamente para que você se adapte à língua, haja vista que quando o assunto é mercado de criptomoeda, quando você desenvolve a leitura, a interação em inglês, você acaba inclusive consumindo conteúdos melhores do que se fosse em português. Então, e até porque nós conseguimos trazer conteúdos mais rápido do que em portais brasileiros, por exemplo, né? Porque os portais brasileiros pegam dos estrangeiros e quando você tem acesso direto da fonte, até as decisões que você toma no mercado tendem a ser mais assertivas também. Quem chega cedo sempre bebe água limpa. Ativos. Essa função aqui ignorem por enquanto, tá? Porque aqui na teoria, quando você abrisse uma ordem aqui, ele já viria para cá. Ok? Só que aqui a gente precisa concluir algumas integrações para não depender da honestidade do trader, né? Tipo, o cara foi lá e fechou e abriu e etc e tal. Então nós precisamos criar histórico. Então essa aqui do ativos não usem ainda, tá? Até porque vocês teriam que abrir aqui uma ordem. Então o início aqui é o Gênesis te ajudar a apontar a direção. Depois vamos gerar mecanismos para que a gente consiga fazer isso de maneira automatizada e que seja com dados reais, tá? Não dados fictícios e também imune a alterações intencionais de algum usuário. A mesma coisa histórico, aqui futuramente todo o histórico dos seus trades tendem a vir para cá. Aprenda futuros, aqui tem aquele mini treinamento que mencionei para vocês, são 1, 2, 3, 9, 10 módulos. Então cada módulo tem várias perguntas e obviamente ele ensina, faz a pergunta de múltipla escolha, onde tem 4 respostas e apenas uma resposta correta. E no final você pode fazer uma avaliação. Aqui você pode ganhar 200 créditos molezinha, mas não é obrigado, tá? Você pode fazer todo o treinamento gamificado e não concluir a avaliação, ok? Mas se concluir e acertar todas, ganha 200 créditos. Se não acertar, perde 200. Aqui nós temos uma calculadora de risco. Você quer saber quanto que você vai ter de risco na operação que você pretende fazer? Use essa calculadora. Aqui nós temos uma outra ferramenta que, na minha opinião, é tão importante quanto o Gênesis, que nada mais é do que o radar. Quando nós colocamos lá no grupo, né? Esse aqui eu busquei no radar do Gênesis, é aqui. Isso aqui, meu irmão, ele te livra de um tempo gigantesco, né? Hoje, por exemplo, peguei um trade aqui.
Isso eu deixei o gráfico na tela porque quero explicar para vocês o que aconteceu aqui e para vocês jamais caírem nesse tipo de armadilha quando o assunto é mercado futuros, ok? Então tá. Voltando para cá. Perdão, aqui. Aqui é o Radar Gênesis. Basicamente você escolhe o tempo gráfico, clica em buscar oportunidades e ele vai trazer 5 projetos. Lembrando, né? Cada análise que você faz, você gasta 100 créditos e cada busca, que eu poderia cobrar 100 créditos, mas acabei optando por cobrar menos, tá? Então aqui vai ser 50 créditos por busca, beleza? Novas listagens, aqui ele já está funcionando, porém ainda não da maneira que eu gostaria, porque essa ferramenta aqui, ela é muito importante. Por quê? Porque eu busquei trazer esse mecanismo do PRJ. Eu sempre observo projetos recém-lançados, porque se você acerta a mão e você pega um fundo de um CPL, correção pós-lançamento, você pode pegar toda uma margem de lucro absurda alavancado. Isso é muito bom. Então, isso aqui a gente vai refinar, só que esse refinamento ele está associado a integrações com APIs pagas, cujo custo é elevado, e nós vamos fazer, porém, quando o Gênesis se tornar sustentável. Aqui nós começamos a ter ferramentas profissionais, né? Nós temos aqui o Flow Track, aqui ele mostra várias informações. Fluxo institucional, esse aqui nós temos que refazer colocando uma API nova para que ele traga o dado real. Apontou lá para o ponto de interrogação, ele te dá o que significa. Carteiras ativas por exchange, isso aqui é surreal também, a mesma coisa. Ou seja, perceba que ele é instrutivo. Fund Monitor, mesma coisa, o Fund Rate, você já tem essas informações aqui, porém aqui ele consegue nos passar de maneira mais detalhada. E percebam que ele demora um pouco para buscar as informações, porque aqui ó, ele está coletando taxas, ele está buscando essas informações via API. E é importante que vocês entendam sobre Funding Rate, porque ele, junto com outros dados, eles podem determinar muito a força da tendência daquele momento. Aqui é o mapa de liquidação, o radar de liquidação, onde ele mostra as zonas de liquidez. Quando você aponta o mouse, você consegue observar onde tem mais liquidez no BTC. Não apenas no Bitcoin, né? Lá no canto superior direito, quando você muda o par de negociação, você também consegue ver zonas. E por que essas zonas são importantes? Simples. Porque se você tem regiões de short com grande concentração, pode gerar o quê? Um short squeeze. O preço impulsiona o spot, aquela quantidade é obrigada a fechar, isso tende a subir o preço. Então é uma informação para quem entende de futuros e quem não entende tem que buscar entender, que faz total sentido. Open Interest, você consegue ter acesso também através desse mapa, acho que é muito interessante também. Quando a gente fala de Open Interest, a gente fala de dinheiro entrando no mercado de derivativos. Então se tem muita grana entrando, o pessoal está cada vez mais especulativo, ou seja, acreditando realmente no mercado. Aqui nós temos um mapa de liquidação, não é bem um mapa, né? Ele não tem aquele gráfico que nós estamos acostumados, mas ele traz em blocos. E aqui o princípio é o mesmo. Ó. Ele já te dá aqui em tempo real essas mudanças e do lado ele coloca as regiões que têm maior volume de liquidez. Só que aqui perceba que são liquidez baixíssima. Então nós vamos aumentar esses blocos para que ele mostre realmente blocos de liquidez que realmente têm impacto de mudança de direção do preço. Perceba que aqui nós temos o nome cluster. Cluster significa o quê? Concentração. E ele está dizendo aqui, ó, não tem. Por quê? Porque se tratando de Bitcoin, 150, 1 milhão, 10 milhões de dólares não é nada de acordo com o volume, né? Então a gente quer buscar aqui a casa dos 500 milhões, 1 bilhão, 2, 10 e assim sucessivamente. Você consegue ter noção? Sim, mas a gente vai refinar com integrações com novas APIs. Smart Money é a mesma coisa, nós já estamos buscando novas integrações, porque Smart Money ele faz total sentido no mercado, você está vendo dinheiro grosso entrando no mercado e obviamente quando muito dinheiro entra, isso influencia na tendência daquele momento e às vezes você pode estar em um cenário de long ou de short e acaba descobrindo depois que a região que está sendo injetada a grana é para o lado oposto. Figuras gráficas, aqui vocês percebem que nós ofuscamos as figuras gráficas, né? Ele está em desfoque, não é por acaso. Se nós deixássemos ele todo desfocado, o cara iria tirar print, iria se beneficiar do Gênesis e não pagaria a conta. Então, o custo é baixíssimo também, tá? Para vocês aprenderem, até porque a ideia não é você ficar acessando isso aqui sempre, é você aprender realmente as figuras gráficas. Aqui, por exemplo, nós temos uma figura de ombro, cabeça, ombro, mas na teoria, alguém de vocês não sabe. Quero saber o que significa essa figura gráfica. Clica sobre ela e aqui ele vai explicar exatamente o nome, o que significa, como identificar.
Aqui ele mostra reversão de alta para baixa e assim sucessivamente. Qual a tendência? Aqui nós temos como métrica Bitcoin e Ethereum. Você escolhe Bitcoin, clica em buscar a tendência. Ele vai buscar métricas na qual ele vai te dizer qual é a tendência no mercado naquele momento. Às vezes ele vai dar neutro, às vezes ele não vai conseguir encontrar. Ele não encontrou dados suficientes para determinar a tendência. Aí eu vou lá e tento Ethereum. Ethereum ele colocou neutro. Indicadores sem confluência clara, conflito entre fluxo e estrutura. CVD e delta volume não apresentam consenso institucional no momento. Recomendação de neutralidade, tá? Até o rompimento do VAP ou mudança de funding. Interessante. Aqui tem o contato do nosso suporte e aqui você vai poder comprar créditos. Como eu já falei para vocês, é muito barato. Por R$6 ao mês, você tem acesso a 500 créditos. Além dos 1.000, mais 500 créditos. 11, perceba que o preço vai aumentando e a quantidade proporcional de créditos vai aumentando muito mais. Por exemplo, R$ 49,90 por mês, você vai receber 7.000 créditos. Cara, é coisa pra caramba. Então, beleza. Apresentado o Gênesis, agora vamos usar as duas principais ferramentas aqui. Então, basicamente é o seguinte, o que eu, Fabrício, faço, né? Eu vou no radar, padrão. Escolho o tempo gráfico. Eu, Fabrício, sempre analiso 3 vezes. Isso não é uma regra para vocês. Eu analiso 3 vezes aquele gráfico. Peguei 4 horas, eu vou analisar 1 hora e 15 minutos. Por quê? Porque eu não quero pegar ruído ou eu quero me aproveitar do ruído para poder ganhar dinheiro. Porque às vezes você olha no gráfico de 4 horas a ponta alta, no 15 minutos ou 1 hora baixa. Então o que eu faço? Eu verifico as confluências, eu posso fazer um short, por exemplo, dentro de uma tendência de alta. Porque naquele time frame de 4, o gráfico ele se movimenta e eu posso me aproveitar desse ruído ao invés de eu simplesmente abrir um trade no 4 horas e ficar ansioso porque ao invés de subir, ele caiu para depois pegar impulso. E às vezes pega stop, às vezes pode ser liquidada porque posicionou o stop errado e assim sucessivamente. Então, 4 horas eu venho buscar oportunidades. Ele vai fazer uma varredura. Aqui eu preciso que vocês entendam uma coisa. Antes, até nós tínhamos colocado aqui posição long e short, mas isso causava uma confusão porque quem decide se é long ou short é o investidor junto com o Gênesis. Aqui é só para você ter filtrado projetos que estão nos seus extremos. Por exemplo, ele mostra um score aqui. Aqui é confluência de RSI, ou seja, o RSI, bandas de Bollinger e EMAs. E aqui ele pega essa confluência, ele nos coloca se ele está nos extremos de sobrevenda ou sobrecompra. Isso não significa, por exemplo, que se ele está em 79 de sobrecompra, que ele vai cair agora. Mas o Gênesis, o radar está dizendo, olha, dá uma olhadinha nesse projeto aqui. Porque aqui você pode estar com um impulso muito alto e por mais que ele esteja sobrecomprado, ele pode chegar a um nível de sobrecompra extrema. Ele pode ir mais. E quem decide se ele vai mais ou menos é o Gênesis. Então eu faço o quê? Eu clico em analisar, vou lá no Trade in View. A ideia depois, tá, com as novas atualizações, é que a gente faça isso dentro do Gênesis. Ou seja, você vai clicar lá no par, ele já vai levar direto para o Trade in View. Então vem aqui, ó, Pool, o SDT, e eu vou buscar o par de negociação da Bybit, no futuros, é claro, né? Ó. Contrato perpétuo. Tá aqui. Olha que interessante. Nós analisamos lá, deixa eu só voltar no Gênesis. Nós analisamos lá. Aqui eu peguei Binance, tá? Até não tinha visto, mas eu vou manter Bybit. O gráfico de 4 horas. Então nós vamos pegar o gráfico de 4 horas. Aqui. Olha que interessante. Antes de eu continuar essa análise, essa pool aqui é Matic, né? Nossa, tinha derretido. Antes de eu falar sobre essa leitura, quero que vocês anotem os indicadores que eu utilizo, que não necessariamente você é obrigado a utilizar. Você pode utilizar outros. Menos é mais. Quanto a tela precisa ficar limpa, se você entupir aqui, o Gênesis vai ter dificuldade de fazer a leitura na hora de ele fazer o upload. Ele vai ler, mas é interessante você ter congruência. Não usar indicadores por usar.
Mas quais o Fabrício utiliza? O Lux Algo, que é aquele indicador que mostra as zonas de Smart Money, azul, compra, vermelho, distribuição, venda. Nós temos o VRVP, que mostra para nós regiões de liquidez, de interesse. Normalmente regiões dessa costumam ser resistência, ou um suporte, ou um imã de liquidez, e isso não pode ser desconsiderado. EMA de 21, 50 e 200. O V-Stop, aqui eu não uso sempre, tá? Aí depende do dia, depende do que estou fazendo. Bandas de Bollinger também não uso com frequência. E aí nós temos os indicadores abaixo, RSI, MACD, ER, o DMI, perdão, o DMI, que tem o ADX mais DI menos DI, que é o indicador de tendência. Por exemplo, aqui ele está indicando tendência forte sem ruído no 4 horas. Ou seja, ele bateu na região de distribuição e voltou, mas aqui mostra uma tendência forte. Nós temos o CVD, que ele mostra entrada e saída líquida, isso aqui é muito importante. Nós temos o estocástico, que ele se assemelha ao RSI, mostrando zonas de sobrecompra, sobrevenda. E abaixo, o volume, né? Que é tão importante quanto observar. Como a gente pode observar aqui, o aumento de volume desde o dia 8 foi substancial, ao ponto de ele ter uma valorização de 43%. Ok? Então, esses são os indicadores que nós utilizamos. Aí aqui a gente começa algumas coisas importantes. Veja que nós temos aqui um padrão, ele tem aqui uma dificuldade de romper essa resistência aqui, ó. Que é uma resistência posterior a uma zona de distribuição, de Smart Money. Veja que essa zona aqui, ó, foi uma zona de despejo. Derreteu com força. Quem pegou aqui embaixo fez muita grana, ó. Ó, daqui de baixo até aqui, 80%. Pois bem, e por que é importante você traçar esse suporte e resistência? A gente pode inclusive até ver aqui, ele não chega aqui aqui eu vejo muito mais um V que se desenvolveu do que um fundo arredondado. Por que é importante? Porque você vai ajudar o Gênesis a identificar essas zonas de resistência, porque as demais ele já vai identificar. Ele já vai identificar o VRVP, a zona do Smart Money. Você pode inclusive colocar aqui outra resistência, porque nós temos acima dela. Nós temos outra resistência aqui. Nesse momento, a gente pode estar desenvolvendo algo que não aconteceu ainda, uma possível bandeira de alta no futuro. Aqui a gente pode colocar um suporte, ok? É um suporte relevante. Aqui, nesse momento, eu não consigo identificar uma figura gráfica clara aqui. Normalmente até coloco cores diferentes aqui, tá? Até para não causar confusão. Coloca vermelho. Aqui eu coloco laranja. Ó, e deixo. Veja que nós temos um vazio do VRVP aqui, com uma pequena concentração, onde ele acabou indo muito rápido para lá e encontrou obstáculo aqui. Nós temos uma resistência que precedeu uma queda no passado, quer dizer, um suporte que se tornou resistência. Nós temos uma região de distribuição do Lux Algo e nós temos também uma zona do VRVP. A julgar pelo gráfico aqui, provavelmente o Gênesis vai dar alta com algumas condicionantes. Eu acredito que ele vai dizer o seguinte, alta com rompimento confirmado dessa zona, com alvo lá nessa resistência que eu coloquei anteriormente e outras que ele vai colocar também. Então, feito isso, o que eu faço? Simples, eu faço o download do gráfico, vou lá para o Gênesis, faço o upload, veja que ele vai ler o gráfico primeiro. Se você clicar aqui agora, ele não vai fazer nada. Porém, ele não puxou. Ó, agora ele puxou. Ele puxou a pressão do livro, puxou o Premium Index. Aqui já diz, ó, alta sólida impulsionada por compras spot. Aí aqui o processo é mais simples impossível. Clique em analisar. Veja que ele demora um pouquinho para analisar o gráfico, porque ele está puxando dados do gráfico e os dados da API. Agora ele vai analisar os dados que ele puxou do gráfico e da API. Então por isso que ele, entre aspas, demora, né? Porque se nós fôssemos fazer isso por nós mesmos, com certeza o tempo seria muito maior, né? Ó, conforme eu previ, ele apontou long. Olha que interessante. Ele apontou aqui, ó, abaixo.
0.168. Rompimento de estrutura BOS com forte expansão de momentum e confirmação de fluxo de capital, Open Interest. Ou seja, ele está considerando a possibilidade de ele fazer um reteste aqui, ó. Aí aqui vem a expertise do trader, né? Eu posso aguardar um reteste abaixo dessa zona do VRVP, ou eu posso aguardar um rompimento não só dessa resistência, mas da outra com volume, porque a próxima de distribuição é menor. Então, se ele romper com volume e confirmar, ele pode levar lá para essa região, ok? E claro, né? Lembre-se que vocês já estão pegando um projeto esticado, ou seja, ele já está numa região de sobrecompra, o que não significa que a partir de agora ele vai descer de elevador. Tem gente que opera só RSI, é um erro crasso. Por quê? Porque RSI você tem que trabalhar em confluência com outros indicadores, para você determinar se ele tem força para seguir ainda ou se a partir dali ele vai gerar uma descida de elevador de fato, né? Quero até usar como exemplo um projeto que analisei hoje, que foi o ID. Olha que interessante. Nunca queira pegar no meio de uma zona. É sempre importante fazer uma entrada com rompimento. Com reteste. Vou dar um exemplo. Fiz essa análise hoje no Gênesis. Ok? O Gênesis falou o seguinte, olha, você precisa aguardar o rompimento, confirmação de rompimento dessa zona de 0,9. Olha o que ele fez. Se eu tivesse entrado aqui, eu já teria passado uma ansiedade ferrada. Ó. Ele fez um rompimento, que era falso, a maioria é falso, voltou, rompeu novamente, fez outro falso rompimento e voltou. Ou seja, ele está tentando. Só que não adianta eu dizer, mas se ele está tentando, ele vai. Não. Nós temos uma rejeição. Olha o volume do POC do VRVP aqui. Nós temos o volume POC do VRVP junto com uma resistência que já foi formada atrás. Ou seja, tem chance de romper? Tem. Ele está tentando. Só que eu aguardaria o rompimento com confirmação para pegar uma extensão lá naquele alvo. O alvo de 0,99, praticamente 0,10, que daria 12%. Se faz a alavancagem de 5%, 60%, faz a alavancagem de 10% e assim sucessivamente. E aqui quais foram os alvos que o Gênesis apontou? 0,17. Deixa eu só verificar aqui novamente. Ó, ele foi bem... Peraí, tô pegando certo isso aqui. Tô pegando o gráfico da POL. Tô confundindo agora com... Não, esquece, tá? Eu falei 0,17, é porque é o gráfico da POL. Aqui na POL, no caso, ele botou o primeiro alvo 0,17, o segundo 0,18, logo acima, e o terceiro 0,20, que é na resistência. Se eu não colocar essas resistências, ele vai apontar os alvos do mesmo jeito, tá? De acordo com as confluências que ele vai fazer. Mas eu gosto de deixar isso claro para ele, para que facilite o trabalho dele e a leitura seja ainda mais precisa. Beleza? Então, basicamente, no que diz respeito à leitura é isso. Então, uso o radar. Ele já traz 5 projetos cada vez que eu faço a busca. O radar, ele não diz se é long ou short, mas ele mostra os extremos daqueles projetos. Ou seja, eu posso estar numa região de sobrevenda com potencial de continuar caindo, e através da análise do Gênesis eu vejo isso. Ou eu já posso estar chegando numa zona de sobrevenda exaustiva com um impulso, um pullback, onde eu também posso pegar através da análise do Gênesis. E ao mesmo tempo eu posso pegar zonas de cruzamento de MACD, batendo em banda inferior das bandas de Bollinger, junto com sobrevenda, e eu poder surfar toda uma retomada de um projeto que está extremamente sobrevendido. Então, é simples, não tem segredo nenhum. Por exemplo, aqui no ID, olha só, ele ficou um tempão acumulando, ó. Tá dentro de um caixote de acumulação. E aí, explodiu. Normalmente esse padrão de caixote ele é clássico, tá? Ficou lateralizado durante muito tempo, é batata. E veja como ele se defendeu muito aqui, ó. Essa região azul é Smart Money, a galera comprou com força aqui, ó. Acumulando e pimba. E nós não temos nenhuma zona, pelo menos o Lux Algo não está identificando, de venda massiva acima do preço atual. Então a gente pode ter um pullback, se houver confirmação de um rompimento aqui, a tendência é que ele venha a seguir uma alta, beleza? Então basicamente é isso, não existe segredo nenhum,
A ferramenta ela é intuitiva, instrutiva. Repito, não se limitem a ela. É importante que vocês usem ela para aprender, usem o conhecimento de vocês para fortalecer as direções que ele sugere para vocês. Mas como o próprio Gênesis fala, direção provável. Ele não crava, ele não afirma. Até porque tem uma outra coisa, né? O Gênesis é matemática pura. Ele busca e analisa dados. Ponto. Ele não tem sentimento. Outra coisa que sempre faço também é, quando vou fazer uma entrada, eu sempre dou uma olhada no mercado. Vou lá e olho se o mercado está subindo, eu vou lá e faço uma busca de tendência, olho para o gráfico do BTC, pega a visão, faço uma análise do par do projeto com o BTC, isso é muito importante, ou seja, às vezes você faz uma análise lá e daqui a pouco no par BTC você vê um cenário diferente, e isso pode influenciar na análise que você está fazendo. E qualquer trader hoje, fora do Gênesis, que não analisa o par da criptomoeda no BTC, literalmente não sabe o que está fazendo. Essa confirmação é importante. Ou seja, ver como está a criptomoeda que você está analisando frente ao Bitcoin. Então, se você não entende essas nuances, enquanto você vai utilizando o Gênesis, sugiro inclusive com uma conta demo, vai aprendendo sobre isso. Vai entendendo sobre as figuras gráficas. Vai buscando entender sobre essas regiões de Smart Money, entender como funciona cada indicador. Score até 70 pisem em ovos. Porque se o Gênesis está com um score de 60, ele já está te dizendo que existem muitos indicadores que estão divergindo. E entrar quando indicadores estão divergindo é pedir para levar bola nas costas. Ou seja, o mercado está em dúvida. E entrar em dúvida é entrar em terra de ninguém. Então, só comecem a olhar para o projeto quando o score for 80, 90, 95. Aí você já tem um nível de confiança maior. Você vai ler toda a análise do Gênesis, vai novamente olhar para o gráfico, identificar o cenário do mercado e aí beleza, vou fazer uma entrada. Entrar com score muito baixo, você já entra, na minha concepção, perdendo. Porque literalmente ali virou uma espécie de aposta. Porque você está entrando no meio de uma indecisão. E indecisão, naquele momento, qualquer lado é inevitável. Ou seja, você não tem uma análise que está te dizendo uma direção provável. Você tem uma análise que está dizendo, olha, ele pode ir para qualquer lugar. Então, tomem muito, muito, muito cuidado. E repito, entrada sugerida, é importante que você leia, entenda, interpretando muito bem o que o Gênesis está falando. Para que você não venha ser um apertador de botão. Ah, apontou long, vou dar long. Ah, eu achei que a partir daqui ia subir. Pelo amor de Deus, não faça isso, né? Até porque o Gênesis não é um oráculo, né? Eu considero ele um super indicador, onde ele consegue puxar vários indicadores, lê-los de maneira rápida, com precisão cirúrgica, para contribuir com aquilo que você já sabe. Então, por gentileza, não cometam essa loucura. Forte abraço. Outra coisa, sentimento e narrativa do projeto. O sentimento em torno da pool é predominantemente otimista, impulsionado por anúncios recentes e fundamentos on-chain. O lançamento da iniciativa Open Money Stack para facilitar pagamentos e a especulação sobre uma possível aquisição de um outro protocolo geraram forte interesse. Ou seja, não foi uma alta. Olha que cara, isso aqui é ouro. Não foi uma alta motivada por alguma coisinha. Foram notícias que aconteceram. O Gênesis está trazendo isso para você. E isso é muito foda. Na próxima semana, cenário macroeconômico e geopolítico. O foco macroeconômico global estará no índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos, agendado para terça-feira, 13 de janeiro. Este dado é crucial. Cara, isso aqui não existe em lugar nenhum. Vocês precisam ler tudo isso. Isso ajuda demais, demais, demais. Outra coisa importante. Ele vai dar os alvos técnicos, o stop loss sugerido e a liquidação. Sempre confiram. E o Gênesis não está te obrigando a fazer isso. Ele está te sugerindo. Você pode fazer por conta própria. Ah, eu vou ser mais agressivo. Eu vou deixar o meu stop mais embaixo. Não tenho preocupação se eu for estopado com 600, 700 dólares. Tá tudo certo. É uma questão individual. Quero deixar claro, a decisão final é de vocês. Vocês é que vão determinar para onde vocês vão. Ah, analisei, o Gênesis disse que
é ali que vai. Ou seja, a probabilidade é de alta. Vou acompanhar o Gênesis. É uma decisão sua. Você, junto com aquilo que você sabe, junto com o que você extrair do Gênesis, está tomando a decisão de fazer um long ou um short. Ou até mesmo de fazer isso no mercado spot. Afinal, o Gênesis é uma ferramenta que analisa não só mercado futuros, né? Analisa mercado spot. E lembrando, é uma ferramenta educacional. Por isso que ela se chama Gênesis Labs. Toda e qualquer entrada é de única e exclusiva responsabilidade de vocês. Quem decide se entra ou não é vocês. O lucro não é mérito do Gênesis, é de vocês. A perda não é mérito do Gênesis, é de vocês. Simples assim. Qualquer dúvida que vocês tiverem, sintam-se à vontade para nos questionar lá na comunidade do Gênesis, não na comunidade do Crypto.io, porque são coisas distintas, beleza? Então, basicamente, é isso. Lembrando, não pode compartilhar, não pode usar para questões comerciais. O uso é de único e exclusivo por CPF. E lembrando, não pode ser usado em equipamentos simultâneos, porque você vai ser deslogado. Outra coisa importante, usem, abusem. É uma ferramenta foda, já provamos por A mais B que funciona. Até porque, se não funcionasse, nós não compartilharíamos a própria análise do Gênesis na comunidade do Gênesis, onde muitos membros já tiveram lucros absurdos sem mesmo interagir. Porém, hoje, por volta do final do dia, vocês terão a oportunidade de interagir com o Gênesis e eu tenho certeza absoluta que quem entender minimamente do mercado, com os ensinos, com o aprendizado que o Gênesis vai trazer, vai ter sucesso sim. Obviamente, as perdas vão acontecer, mas no final, a junção do teu conhecimento com aquilo que o Gênesis traz, a expectativa é que de fato você consiga ser mais positivo do que negativo. Quero lembrá-los também que o Gênesis é uma ferramenta e como qualquer máquina, ele pode sim cometer erros. Ele pode cometer uma incongruência. Por isso que é obrigatório você ler toda análise. Obrigatório. Para que você possa verificar, confirmar, comparar se os dados que ele está mencionando são os mesmos que você está vendo no gráfico. Até porque você não vai conseguir identificar incongruência se você não ler a análise. E não vai conseguir identificar incongruência se você não entender nada do mercado de criptomoeda. Então, repito, para quem não entende nada, comece com uma conta demo, busque entender o quanto antes, para que você possa extrair o máximo do Gênesis. Beleza? Forte abraço, muito obrigado. Qualquer dúvida, já repetindo, vocês têm o nosso canal direto do Gênesis para sanar com a nossa equipe.